Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Pega a sua Bíblia, por favor. Ainda de pé por mais um instante. Quem está entendendo o que Deus está fazendo é livre para dar glória. Irmão. Falei pro Bento ali na porta, hoje eu estou animado. Hoje eu estou com vontade de adorar aqui nesse lugar. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos em uma série. Para quem não veio a semana passada, se esqueceu, a série é sobre alinhamento. E a semana passada nós falamos sobre alinhamento do coração. E hoje eu quero falar sobre alinhamento de linguagem. Diga alinhamento de linguagem. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 diz assim: irmãos, apóstolo Paulo novamente, amém? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como começar melhor um sermão, não tem como começar melhor uma mensagem. Olha como o apóstolo Paulo, ele quer ministrar a igreja. Olha o que ele fala: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu vou repetir isso, irmão. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10. Está escrito. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia como palavra de Deus? Palavra de Deus, uma Bíblia fiel que é a palavra de Deus. Você crê? Faz assim, ó. Me empolguei demais, minha voz já está indo embora. Irmãos, palavra de Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós te damos graça. Aqui está a tua palavra, uma série de mensagens. E o que eu creio poderosamente, eu creio e nós clamamos que no nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos corações possam ser transformados, Pai. Que nós possamos estar alinhados, que nós possamos, Senhor, seguir conforme a Tua vontade, os Teus planos, a missão que o Senhor nos deu, que nós possamos viver como filhos e filhas verdadeiramente nessa terra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Irmãos, eu quero fazer um exercício aqui com você. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, versículo 12. Com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Ele começa dizendo, o apóstolo Paulo à igreja,
que é importante estarmos alinhados em uma só palavra, falando uma mesma linguagem. A Bíblia está dizendo isso, amém? Amém? Vocês precisam estar alinhados em uma mesma linguagem, com uma mesma língua, falando a mesma coisa, em um só pensamento, numa mesma direção, com o mesmo foco, com o mesmo alvo, para que não haja divisões. Obrigado, Maria. Para que não haja divisões no meio da igreja. Agora, irmão, pergunta honesta. Existe divisão no meio da igreja? Sim ou não? Existe divisão no meio da igreja viva? Sim ou não? Sim. Meu Deus. O pastor dessa igreja sabe disso? Você percebe que essa palavra é uma palavra atual, amém? Atual. Nós estamos falando de algo que foi escrito há mais ou menos 2000 anos, um pouco menos, 2000 anos, e a igreja, que era uma igreja poderosa em dons espirituais, quem sabe disso? A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. A igreja de Coríntios era uma igreja com a presença de Deus. Quem está entendendo isso? Cheio do poder de Deus. Os irmãos entravam lá, eram batizados, começavam a orar em línguas. Chegou um momento em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, que Paulo teve que ir lá para falar como é que deveria ser o culto, porque não estava tendo nem mais culto direito. Os irmãos entravam na igreja, todo mundo orando em língua, cheio do poder de Deus. Os caras eram pentecostal. Alinhamento, amém? Alinhamento. Escuta uma coisa que eu vou te dizer, já disse várias vezes isso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a igreja de Corinto. Uma igreja que orava em línguas. A igreja viva, ela ora em outras línguas? Sim ou não? Se Deus mandou você orar, se te deu esse dom, você vai fazer o quê? Amém. Mas alguém é batizado no Espírito Santo só quando ora em línguas? Não. Quando eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, como a igreja viva crê, nós estamos alinhando aqui princípios e propósitos, amém? Quando eu recebo Jesus, a Bíblia ela nos ensina que os três são um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então quer dizer, quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo fica lá fora esperando para entrar? Não. Se eu recebi Jesus, e isso foi uma verdade no meu coração, eu também fui salvo e eu também fui cheio do Espírito Santo. Quem entende isso? É assim que a igreja viva crê. Então não tem essa de, eu recebi Jesus em 1985 e fui batizado em 2025 no Espírito Santo. Se foi verdadeira a sua salvação, também foi verdadeiro o seu batismo no Espírito. Porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são a mesma coisa. Agora o dom é diferente. Os dons são diferentes. Deus dá o dom para cada um de acordo com a vontade dele. Quem entende isso? Então, irmãos, nós cremos, igreja viva, crê na atualidade dos dons. Nós cremos que hoje ainda o Senhor usa irmãos para profetizar. Nós cremos que hoje ainda Deus usa pessoas para curar enfermos. Nós cremos que hoje, nos dias de hoje ainda, Deus usa os irmãos para expulsar demônios dos outros. Nós cremos que hoje ainda Deus revela, Deus dá interpretação. Nós cremos que hoje as pessoas oram em línguas. Quem entende isso? Nós cremos. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos alinhando uma linguagem. E não faz sentido a gente participar de uma igreja que não sabe se ora em língua ou não. Então a igreja ora em língua. Aí alguém pergunta: essa igreja é tradicional? Essa igreja é pentecostal? Essa igreja é neopentecostal? Uma coisa só, por favor: nunca diga que nós somos neopentecostal, amém? Diga para o seu irmão isso aí, nunca diga isso.
Diga: é pecado, é heresia. Nós não somos neopentecostais. O que nós somos então? Eu costumava dizer uma coisa, escuta isso, irmão, talvez seja a primeira vez que eu diga isso aqui. Eu costumava dizer: nós somos de Jesus, mas isso causa muita confusão, porque aí ninguém sabe ficar solto quando alguém pergunta. Então, nós não estamos dizendo que nós somos obrigados a ser alguma coisa, mas se alguém te perguntar isso, diga que somos pentecostais. Quem entende isso? Porque como se lê hoje isso, os tradicionais não creem na atualidade dos dons, não como dizem tradicionais, como a igreja, como o mundo fala hoje dos tradicionais. Eles não creem que alguém pode orar em língua, eles não creem que você pode orar por alguém em nome de Jesus e essa pessoa ser curada, e nós cremos. Não tem como jogar fora isso, Deus já nos usou muitas vezes para isso. Então, se alguém perguntar: essa igreja de vocês é tradicional? A gente vai dizer o quê? Não como o mundo vê. Se alguém dizer para você: essa igreja é neopentecostal? Não, por quê? Porque a gente não põe sal lá para você ser curado, nem lencinho santo, nem vassoura que vai mandar o demônio embora. Nós não cremos que Jesus precisa de ajuda, Ele já é suficiente em tudo. E essas igrejas neopentecostais costumam colocar essas coisas, nós não colocamos, não cremos nisso. Então, o que restou para a gente? Ser pentecostal. Por quê? Isso é ruim? Não é, irmão, mas é agora uma coisa de 100 anos atrás. Parece que nós estamos falando que estava lá escrito, não estava. Nós somos de Jesus. Só que como a igreja vê hoje, se nós precisarmos responder essa pergunta, para não deixar ninguém com dúvida, para ninguém se sentir enganado para vir para a igreja, nós somos pentecostais. Alguns dizem pentecostais clássicos, né? Eu estou lendo um livro sobre pentecostal reformado, né? Tem vários níveis de pentecostal hoje, mas irmãos, isso é o que pouco importa. O que nós cremos é na atualidade dos dons, que o Espírito Santo está vivinho, anda no nosso meio, enche as nossas vidas e usa cada um conforme a vontade dEle. Quem entende isso? Alinhamento de linguagem é o que nós estamos fazendo aqui. Lá na igreja de Corinto era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja cheia de dons, foi uma igreja que Paulo implantou. O que ele implantou? Ele foi lá como missionário, começou uma reunião, orando em algum lugar, e ele plantou aquela igreja lá. E aí ele ficou ali por cerca de 1 ano e meio e foi embora, e deixou o Apolo. Apolo, que era um pregador eloquente, alguém que ministrava muito bem. Aquelas pessoas que sobem no altar, você fala assim: meu, eu gosto de ouvir essa pessoa, porque ele conhecia muito de Antigo Testamento. Era um cara muito estudioso, mas também amava Jesus e pregava com muito fervor. Então a igreja amava ouvir Apolo pregando. Quem entende isso? Chegou um momento daquela igreja, que é o que nós estamos falando aqui. O primeiro tópico, eu separei em 3 hoje. O primeiro tópico é: viva, vocês são de Deus. Quem entende isso? Viva é a igreja, nossa igreja, amém? Diga: a minha igreja é de Deus. Agora você não tem mais medo do que eu vou mandar repetir, a mesma coisa, diga mais forte: a minha igreja é de Deus. É isso. O que o apóstolo Paulo está falando à igreja: vocês não são meus, vocês não são do Apolo, vocês não são do Pedro, e nem vocês que se acham super espirituais, dizendo que são de Jesus, se achando, porque nessa condição aqui, ele está falando com esse tipo de crente. Nem vocês, essa igreja é de Deus. O Paulo plantou, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores. Quem entende isso? Então, irmãos, nós precisamos entender, primeiro, nesse alinhamento de linguagem. Essa igreja, já disse muitas vezes, vou continuar repetindo até eu morrer, ou até Deus quiser: essa igreja não é do Bispo Júnior. Não é, irmão. Não é a minha empresa, não é o meu plano de carreira, não era o sonho que eu tinha quando eu era criança, não é uma herança do meu pai, não é minha. Essa igreja é de Deus. Eu sou apenas um servo, um escravo do Senhor aqui servindo esse lugar. Alguém entende isso? Isso não é hipocrisia, isso não é falsa humildade, não. Isso é a realidade. A igreja viva, ela é de Deus. Amém? Então eu gostaria de chamar aqui a pastora Érica aqui em cima agora.
Deixa eu ver mais quem. O Daniel. A pastora Janete está aqui? Pastora Janete, quero chamar vocês três aqui agora. Nós vamos fazer um teatro aqui. E eu vou ser a quarta pessoa. Sobe aqui, pode subir, por favor. Vamos lá. Cada um vai ser um aqui. Você já entendeu o teatro, né? Ô Dedê, depois você já pega o currículo aí, tá? Já vê quem se saiu melhor aí. Chega pra cá, por favor. Vou fazer nenhuma pegadinha com vocês, não. É só pra gente poder entender algumas coisas aqui. Olha só. Vamos supor aqui tem o Paulo, aqui tem o Apolo, aqui tem o Pedro e aqui tem os super crentes, que são os de Cristo, tá? Então aqui são os do Paulo. O Dani vai representar a galera dentro da igreja que curtia mais o apóstolo Paulo, porque é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? Eu não sou do Apolo não, eu sou do Paulo, eu estou aqui desde o começo. Quem já ouviu esses discursos? Então escuta que é isso que Deus está falando aqui. Aqui está o do Pedro. O Pedro está representando quem aqui? Os crentes que são mais antigos, os judeus, aqueles que já eram donos de Deus. Os judeus são donos de Deus, amém? Eles vão lá achando que era dono de Deus, tinha que ser do jeito deles, era a regra deles, se não fosse deles, não era de Deus. E esse daqui é o Apolo. A pastora Érica vai representar o Apolo. O Apolo é quem? O Apolo é o estudioso. O Apolo é o psicólogo. O Apolo é o que sabe das coisas. O Apolo é quem? É alguém que, literalmente, se fosse hoje, ia representar um teólogo, ia representar um filósofo, alguém que você olha e fala, esse cara conhece, essa mulher conhece. E eu aqui representando o Júnior, eu sou de Jesus, que não tem nem Paulo, não tem nem Apolo, não tem nem Pedro, comigo é só com Cristo direto, é eu e Deus aqui, esses aqui nenhum presta, quem está entendendo isso? Aí o apóstolo Paulo chega, irmão, ele sai, ele planta a igreja, fica 1 ano e meio ali, uma igreja cresce, ele deixa o Apolo lá pregando, quando ele volta, ele recebe a informação, olha só, eu vou ler isso aqui que é muito interessante. Tem uma coisa na igreja que a gente tem que acabar, versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. O que precisa acabar no meio da igreja? Escuta isso, irmão. Escuta isso, amém? Eu ouvi dizer, estão me falando, está todo mundo falando, a igreja toda está falando, isso não existe. Diga, isso não existe. O apóstolo Paulo fala, lá os irmãos da casa do Cloe lá, de Cloe, eles me falaram. Então se você tem alguma informação relevante para o reino de Deus, venha até um dos líderes, pastores, missionários, o que for, e diga a informação. Se você vier falando, estão dizendo, fica quieto. Quem está entendendo isso? Alinhamento de linguagem, a igreja viva não vai ouvir nada de quem vem fofocar mais. Se você não está disposto a ter coragem de dizer, eu ouvi, isso não é de Deus, nós precisamos tratar isso para o bem da igreja, fique quieto. Está entendendo isso? Porque você vai tomar um cafezinho, sem maldade nenhuma, na casa lá da sua amiga, só um cafezinho, mas você é sua amiga de Deus. Aí você fala assim, você viu que está todo mundo falando lá na Viva, né? Está todo mundo falando isso. Todo mundo quem? Eu não estou falando. Você estava ouvindo alguém que falou? Quem falou? E aí chegou um momento dessa igreja, irmãos, que eu ouvia alguém falando, todo mundo falando, a igreja está falando, o outro está falando. Aí eu me incomodei com isso e falei, peraí, quem está falando? Foi tal fulano. Aí no outro, quem falou? Tal fulano. Descobri que era sempre as mesmas 3 pessoas. Falando em todo lugar, fofocando, semeando discórdia, semeando divisão. E a divisão não vai prosperar no meio do arraial de Deus e nem no meio da igreja viva. Quem está entendendo? Então se você souber, escuta isso, igreja viva, que tem algum irmão do louvor, sempre a galera adora falar isso, né? Os irmãos estão lá no altar em pecado. Se você souber que alguém do louvor está em adultério, você tem a obrigação
de procurar alguém e falar assim: olha só, essa pessoa está em adultério. Não falar para os outros, falar para o teu irmãozinho, para a tua amiguinha, para o teu amiguinho: você sabia, lá no altar está cheio de gente em pecado. Desrespeitando quem está jejuando para entregar algo para a tua vida. Generalizando, falando que todo mundo é a mesma coisa. Alinhamento de linguagem, quem está entendendo? É bom lavar as roupas sujas, irmão, porque a gente constrói tudo em cima de coisa limpa. Então não vem com essa de tão me falando: aconteceu isso, tal pessoa está vivendo isso, me falaram que lá naquele lugar está acontecendo isso, dei a informação completa. Se você for covarde, não tiver coragem, fica quieto. Está entendendo? Tá tudo bem, é você e Deus. Alguém fala engolir o fogo, o outro vai ter que se ver com Deus, Deus vai dar sonho, vai mandar falar. Tá tudo bem, cada um faz o que quiser. Agora não fique fofocando, nem criando discórdia e inimizade. Tem alguém entendendo? Eu só falo pro meu melhor amigo: você está emprestando a boca pro diabo. Sabe o que você está fazendo? Envenenando alguém. Talvez você tenha a capacidade de se manter dessa maneira, mas a pessoa que você está falando vai morrer. Vai ser envenenada com o veneno que você está dando. Num alinhamento de linguagem, não cabe fofoca no meio da igreja. Não é lugar de divisão, é lugar de falar a mesma língua, de ir para o mesmo lugar. Sabe o que é, irmão? É um lugar de um ajudar o outro. Ah, o irmão caiu, o que eu vou fazer? Em vez de falar dele, eu vou lá dar a mão para ele, ver se ele quer levantar. Se ele quiser, eu vou ajudar ele a levantar. Mas o que estava rolando lá? Aqui é o Paulo. O Paulo é o cara que fundou a igreja. Fundou. Ele é o primeiro, ele está lá. Aí o que acontece? A galera dele está lá, o Apolo pregando, a igreja está crescendo, o Apolo está regando. Aí a galera do Paulo fica incomodada, porque agora ninguém mais fala de Paulo. Agora todo mundo falando de Apolo. Aí os caras falam: ei, não esquece não, quem abriu essa igreja fui eu. Quem abriu a igreja aqui, ó. Onde você estava quando a gente estava lá na Kennedy? Você chegou agora, você está falando o quê? É a galera do Paulo. É o que ele está dizendo aqui. Aí tem a galera do Apolo. O Apolo é o pastor atual ali. É o que está regando. O Paulo plantou, o Apolo está regando. E a galera do Apolo fala que o Paulo era fraco. O Paulo não sabia pregar igual o Apolo prega. O Paulo não tinha o mesmo conhecimento que o Apolo tem. Nós somos do Apolo. Aí vem os judeus, que a pastora Janete está representando aqui, ó. Os judeus falando que vocês são tudo criança. Vocês nem sabem o que estão falando. Eu estou na igreja desde 1995. E naquela época o pastor falava isso. E tem que ser desse jeito. Porque eu sou judeu e eu sou dono de Deus. E Deus, ele age de acordo com como eu acredito, só da maneira que eu acredito. O Pedro, que só pregava para os judeus no começo. Eu sou do Pedro. Eu sou da ala dos religiosos. Eu sou da ala daqueles que tem que ser da mesma maneira que eu aprendi lá. Senão não é de Deus. Eu já ouvi falar, irmão. Eu já ouvi falar na Igreja Viva que Deus ia me ensinar a vir de terno para a igreja. Deus ia me ensinar, que eu era muito novo ainda. E Deus estava me ministrando, me ensinando, porque eu ia saber me vestir para vir no culto. Eu já ouvi isso. Eu vou ficar nisso, irmão, porque se eu falar tudo que eu já ouvi, você nem acredita. Eu venho pregar de Vans porque eu gosto, sou surfista, amém? Quem não sabia, o pastor dessa igreja é surfista. Inclusive eu até fiz uma prancha nova. Peguei na sexta-feira, vou postar uma foto esses dias aí pegando onda. Vou chamar minha gata aqui para ser fotógrafa. Vai ficar lá na areia, vai tirar uma foto eu pegando onda, eu vou postar, você vai lembrar desse momento aqui. Olha, meu pastor é surfista. Aí em outro momento, na outra igreja que tinha doutrina, você tem que andar de acordo com a doutrina. Eu cheguei a andar com um sapato brilhando, esmaltado, irmão. Se você anda e fica bonito em você, está tudo bem, lindo, mas não tem nada a ver comigo. Não, mas você tem que se vestir de acordo com a sua posição.
A minha posição é de servo de Jesus nessa terra, e eu sou quem Ele conheceu lá e me trouxe. Quer usar a minha vida segundo o que eu sou, segundo o que você é. É errado usar terno? Não, irmão. Nenhum erro, pode usar. Tem uns irmãos que chegam aqui de camisa mais alinhada, eu digo assim: irmão, você gastou hoje, hein? Tá bonitão, cara. Não é hipocrisia nenhuma, é como eu acredito. Agora, irmão, eu não tenho vontade nenhuma de ir no domingo e vestir um terno e vir para a igreja. Eu tenho terno lá, não tenho a mínima vontade. Talvez algum dia eu apareça aqui, amém? Se o anjo do Senhor vier me visitar e falar assim: Júnior, coloca o terno, eu quero você de terno, eu vou obedecer, irmão. No casamento sim, né? Claro, eu não vou. Enfim, em alguns momentos específicos, tá tudo bem. Agora, dificilmente você vai me ver aqui no domingo de terno, porque eu sou radical, eu não gosto dos ternos, das igrejas dos ternos. Não tem nada a ver, irmão. Eu só não faço o meu estilo. Você entende como um crente maduro precisa agir? Eu não vou me vestir de um jeito que você acha que é legal para um pastor se vestir. Eu vou me vestir de um jeito que eu acho que é legal, que eu gosto de me vestir, de uma maneira respeitosa, amém? Não estou dando nenhuma liberdade para você vir de shortinho para a igreja, está entendendo, né? Me sinto bem de shortinho, aí vem. Irmão, aí não, né? Vigia. Então o apóstolo Pedro era esse, judeuzão. Lá em Gálatas 2 a gente vê o que? Ele está comendo com os gentios, só que os judeus estão chegando, o que ele faz? Levanta da mesa e vai se esconder, para que ele não seja pego comendo com os gentios, que vão pensar dele estar ali misturado. Eu sou judeu, eu sou puro, eu sou o primeiro crente da galáxia, eu sou o vice-deus. Essa era a galera do Pedro. Olhava os outros assim, ó, de cima para baixo. Legal, vem na igreja aí, Jesus ama você, mas você é menor que eu, viu? Essa era a galera do Pedro. E aí tinha a galera que eu estou representando aqui, que era a galera: eu não sou de nada disso, ó. Isso aí é tudo lixo, é tudo esterco. Ninguém aqui entendeu nada. Eu sou de Jesus. Quantas vezes eu ouço no meio da igreja: eu não faço nada para homem. Você já deve ter ouvido isso. Quem sabe você já falou isso. Eu não faço nada para homem, eu faço é para Deus. Estou lá para agradar homem nenhum, eu estou para agradar a Deus. Ainda acha bonito falar uma coisa dessa, irmão? Sendo que a Bíblia nos direciona a servir um ao outro. Mas tinha os crentes superpoderosos, que eram os de Jesus, que colocavam o anel do poder. É hora, o relógio do Power Ranger. Agora é hora de morfar, só os de Deus que vão ficar aqui, o resto vai tudo perder. É isso que está rolando na igreja de Corinto. Os coríntios são essas pessoas. Aqui está o apóstolo Paulo, aqui está o apóstolo Pedro, aqui está o Apolo. Aí sabe o que acontece que a igreja não sabe? E o que o Paulo está revelando? Eles são amigos. Eles creem nas mesmas coisas, eles querem ir para o mesmo lugar, eles querem viver da mesma maneira. O grupinho, a fofoquinha, a divisão que o diabo semeia na igreja, cada um puxa para um lado. Eles são amigos, estão indo para o mesmo lugar e falam a mesma linguagem. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Acaso eu fui crucificado? Versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Ele começa a falar que não quis participar daquilo para que as pessoas não dissessem que eram dele. O capítulo 3 diz assim: irmãos, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo?
apenas servos, por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, se receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, aqui, literalmente, ninguém é do Bispo Júnior. Quem entende isso? Ninguém é da pastora Érica. É um erro a gente falar a igreja do Bispo Júnior. É um erro a gente falar a igreja da pastora Érica, a igreja da pastora Janete, a igreja do Daniel. É um erro. A igreja é de Deus. Quem entende isso? A igreja é de Deus. A igreja não é minha, não são as minhas regras, não é o que eu quero, não é o que eu mando. A igreja não é também da pastora Érica. Não é, irmão. Não é o que ela quer, não é do jeito que ela quer, não vai ser nunca, não vai ser igual a pastora Janete quer. Não é, irmão. A igreja é de Deus. De Deus. A igreja viva é de Deus. Ah, é claro, Deus pode usar alguém para falar com você, tá tudo bem. Daniel vem pregar, alguém vem pregar aqui, Deus falou comigo, tá tudo bem. O Apolo era um instrumento, uma ferramenta poderosa, ele era um pregador. O cara era completo. Mas ele só estava regando, porque quem dá o crescimento é Deus. Então aqui nesse lugar, aqui, Maria está dando glória. Aqui nesse lugar, igreja viva, nós vamos combater divisões. Nós vamos combater panelinha. Nós vamos combater, eu acho isso. Eu estou aqui, eu ouvi muitas vezes também, muitas vezes. Eu estou nessa igreja, mas não concordo com muitas coisas que o bispo fala. Vai embora, irmão. Faz esse favor para você. Você percebe que a gente quer viver a verdade? Quem manda o outro embora? Eu não estou mandando você embora. Eu estou falando o seguinte: ou você vem aqui e conversa, alinha, entende por que a gente fica fazendo de tal maneira. Quem sabe Deus vai até usar você para acrescentar aqui algo. Agora só não fique dando lugar para o Satanás, falando, não concordo com o que falam na igreja, mas eu amo as pessoas, vou ficar aqui. Você acha que está certo? Você. A gente está aqui construindo, você, que não faz nada, nem chama ninguém para vir no culto,
mas que é o super espiritual, sabe de tudo, não concorda com as coisas, mas ama as pessoas. Irmão, até quando você vai acreditar nessa mentira? Não é eu, mas também não é você. Quem entende isso? Não é o Bispo Júnior, mas também não é você. É Deus. A igreja é de Deus. Ah, mas eu penso tal coisa. Eu acho que a gente devia dar todo o dízimo para os pobres. Vem aqui, em nome de Jesus, para a gente te explicar, irmão, como é que funcionam as coisas. Ou então dê todo o seu salário para os pobres. Agora para de ser hipócrita, falando que a igreja deveria fazer isso, aquilo, se nem você faz. Eu falei que eu vinha pregar para crente, amém? Se alguém é novo convertido, está nos visitando, irmão, que isso soe como música na tua vida. Você não tem nada a ver com isso. Agora, se você é crente há 5 anos, 3 anos, 10 anos, eu acho que Deus está falando com você. Porque os supers, eu tenho dito isso, irmão, parece que tem alguns Neymar da fé aqui. É, os jogador, né? Como é que é o que o jogador faz? O cara vem pro jogo, no aquecimento já... É boleiro, jogador caro. Já entra na igreja assim, ó. Quem é você, irmão? Quem sou eu? Tem gente que chega com o currículo aqui, ó. Oi, o bispo, tudo bem com Vossa Excelência? Eu sirvo ao Senhor Jesus desde 2001. Me converti às 10 horas e já fui pastor, missionário. Currículo. Se você não tem um coração de servo, não vai servir para muita coisa aqui, irmão. Deixa eu alinhar mais uma coisa com você, escuta isso. Tem gente que foi embora da igreja, foi embora, não vai ouvir mais isso, mas alguém que ouviu essa pessoa que foi embora vai entender o que eu estou falando. Por que dá oportunidade para alguém pregar e para mim não dá? Aqui é simples, irmão. Vou te dizer uma coisa, como funciona alinhamento de linguagem, amém? É simples. Pastor não é quem tem título, pastor é quem cuida de ovelha. É assim como a igreja viva acredita. Quem está entendendo isso? Pastor não é quem tem um óleo, quem tem um anel, quem recebeu um título. Pastor é quem pastoreia. É difícil de entender isso? Não, mas o irmão tem a unção do super... Irmão, não tem. Não existe, escuta o que eu vou falar. É o meu ver. Não existe um pastor que não tenha pelo menos uma ovelhinha andando atrás dele. Não existe. Não existe. Tem gente que não foi ungido pastor e está cheio de ovelha atrás dele. Quem entende isso? Não é uma unção que determina o que Deus te mandou fazer. Ah, que lindo, gente. Olha. Que coisa linda, hein, Pasquale? Quem pode aplaudir o Pasquale, irmão? Aí, ó. Veio servir a pastora Janete aqui, ó. Tá meio calor aqui mesmo, viu? Aí aqui em cima, tá quente. Que lindo, Pasquale. Não, o cara vem desfilando no corredor aqui, ó. Não tem como não, né? Servindo. Então, irmãos, nós precisamos alinhar a nossa linguagem. Primeiro, a igreja é de Deus. Primeiro, igreja viva é de Deus. Quem se alegra com isso? Não tem dono, irmão. Não tem dono. Essas cadeiras não é minha, o forro é da igreja, é de Deus. É de Deus. Nós não estamos aqui para fazer um nome, carreira ou patrimônio. Essa igreja é de Deus. Dizendo isso, o que eu tenho para dizer para vocês? Escuta, que lindo isso. Do mesmo jeito que a igreja não é minha, a igreja é de Deus, a mesma responsabilidade que eu tenho, você também tem. Quem entende isso? Preciso me preocupar com a minha igreja, com a igreja que Deus me colocou. Tem alguém lá para abrir a porta hoje? Quem que fica com a chave?
Quem sabe quem fica com a chave da igreja para fechar a igreja? Quem não sabe quem vai fechar a igreja, faz assim, ó. Faz assim, levanta a mão. Quem não sabe quem vai fechar a igreja hoje? Quem está preocupado com quem vai fechar a igreja? Talvez você pegue as suas coisas e vai fazer o quê? Vai embora. Alguém vai fechar. Nunca passei aqui via aberto. Se alguém vai fechar a igreja, eu preciso ser um interessado. Às vezes a gente tem uma luta, escuta isso, uma luta para escolher 2 pessoas para cuidar dos carros. Tem que ficar pedindo, suplicando em nome do Senhor Jesus. Alguém pode olhar os carros? Aí tem gente que fala assim: eu não fui chamado para olhar carro, eu sou levita, eu sou pregador. Não é a linguagem que a gente tem nessa igreja. Aqui todos foram chamados para servir. E você ministra, você prega quando você está servindo. Então, irmãos, humildemente despeço, se alistem para também olhar os carros, para servir. Homens, para servir. Você vai ficar uma vez por mês aqui na rua, olhando os carros, enquanto os irmãos estão cultuando aqui, para que ninguém roube, para que não haja nenhum prejuízo, para que o diabo não use alguém para trazer algum prejuízo para a igreja. Então nós vamos fazer o quê? Igreja Viva, que é de Deus, e Deus é meu pai, então a igreja é dos herdeiros, é nossa, eu vou cuidar da igreja. Ô Júnior, eu quero saber quem fecha a igreja, quem abre a igreja, quem cuida de carro. Como é que eu fico sabendo dessas coisas? Se a igreja também é minha, eu também me importo com essa igreja. Quem entende? Alinhamento de linguagem. Então a igreja não é do Daniel. Glória a Deus pela tua vida, eu amo sua vida, mas a igreja não é do Daniel. Não é. Ele prega bem, ele é uma bênção, mas a igreja não é dele. A igreja não é da pastora Janete, a igreja não é da pastora Érica, e muito menos é do bispo Júnior. Muito menos. Não é minha, não é da minha mulher, não é uma coisa que a gente fica pensando assim. Tem que ser muito de Deus, mas muito, que eu acho que não vai acontecer. Deus nunca colocou no meu coração. Essa igreja não vai ser da Melina, não vai ser da Maliê, não vai ser uma sequência, uma herança. Era o bispo, agora vai ser do marido da Melina. Não vai, irmão. Talvez o próximo pastor seja o Daniel, ou outro que Deus levante aqui. Quem está entendendo? Não é minha igreja, não é minha herança, não é os meus que vão dar seguimento na minha empresa. Isso daqui, aqui, eu não estou falando mal de outro lugar, amém? Cada um faz o que acha que tem que fazer. Deus é que vai cuidar. Eu estou falando daqui. Aqui não vai ser a Melina a herdeira da Igreja Viva, não vai. Se Deus quiser usar a vida dela, e que use, da Maliê, amém. Mas elas não vão ser as pastoras da igreja. Não estamos construindo para isso. Quando eu morrer, quem que vai tomar conta? Quando eu aposentar, quem que vai ser o líder? Não, irmão, não existe isso. Não existe. Diante de Deus, essa igreja é de Deus, e nós estamos aqui para servir, para ser instrumentos de Deus. E esperamos que você também seja um instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria agradecer aí os atores. Isso. Obrigado. Perceba que eu escolhi aqui, irmão, não foram pessoas aleatórias. São representantes da igreja. Um que é da intercessão, o outro que lida no meio dos jovens, o outro que está envolvido em tudo na igreja, para dizer que nós somos servos, representantes de Deus. Mas ninguém sabe mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém.
Nós estamos todos indo para o mesmo lugar. Aí escuta isso, irmão. Escuta. Aprende a ser espiritual. Olha aqui, ó. Aprende a ser espiritual. Se alguém que você considera de Deus começar a falar mal de pessoas, perceba uma coisa. Uma coisa é eu tratar um assunto. O irmão está em adultério, tem que tratar. O outro roubou o carro de alguém, tem que tratar. São coisas, assuntos. Agora falar mal de pessoas, isso é fofoca. Não tem outro nome. Isso é divisão. Isso é contenda. E isso não é de Deus. Então, se alguém super espiritual, que você julga ser de Deus, começar a pegar esse caminho, saia de perto dessa pessoa, porque ela está morta e quer matar você. Quem está entendendo isso? Ela está morta e vai matar você também. É simples assim. Segundo tópico. Meu Deus, eu gastei muito tempo com vocês. Só vou passar o segundo. Nossa linguagem é a mesma de Deus. Ou seja, não tem nada novo. Não estamos inventando nada. A Igreja Viva não vai aparecer aqui com um super mover, com a super palavra, com o super ano novo. Não existe, irmão. A nossa linguagem é a Bíblia. Ela foi escrita há milhares de anos e ela é o nosso guia, ela é a nossa instrução, ela é nosso alicerce. Jesus continua sendo o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, se você espera alguma coisa, fogos, vir aqui, nossa, agora vai vir a maior revelação da Praia Grande, se prepara que 2025 você vai ver o que ninguém está vendo. É mentira. A linguagem é a de Deus, a linguagem é a Bíblia, a linguagem é o que está escrito. Amém? Você entende? É suficiente para você isso? A Bíblia é suficiente para você? Glória a Deus. Terceiro e último, quero ler um texto e nós vamos orar. O poder de falar a mesma linguagem. Gênesis 11. Livro de Gênesis capítulo 11. Estou nem acreditando que é 10 para as 8 já. Meu Deus do céu. Precisa aumentar aquele relógio lá 10 vezes. Nunca vi gente para atrapalhar o culto igual a pastora Érica, o Daniel e a pastora Janética. Era para ficar 5 minutos aqui, ficaram o culto todo atrapalhando. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler o 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Essa é a história da Torre de Babel, irmão. O povo tudo falava a mesma língua. Amém? Diga a mesma língua. Todo o povo falava a mesma língua. Depois do dilúvio, o que eles tiveram? A brilhante ideia de fazer o quê? Vamos construir uma torre, nunca mais a gente vai se perder. Essa torre vai chegar no céu, a gente vai ficar famoso no mundo inteiro. Começaram a construir. Construíram um prédio mais alto do que os prédios que a gente tem hoje. Aí Deus lá do céu, irmão, olha isso. Vê se não é poderoso isso. Deus lá do céu olha e fala: olha o que esses doidos estão fazendo. Se eles fizerem isso, a gente não consegue impedir mais nada. É claro que Deus pode impedir tudo. Ele manda um raio e acaba tudo. Mas não era o propósito. Porque a motivação deles era ruim. Escuta isso. A motivação era ruim. Por isso Deus interferiu. Porque não era o plano de Deus. Mas nós podemos aprender algo aqui, irmão. Que existe um poder gigantesco quando falamos a mesma língua. Quem entende isso, irmão? Por favor, Igreja Viva, você está entendendo o que Deus está falando nessa noite?
Qual vai ser a nossa decisão? Cada um ficar achando uma coisa, cada um ficar puxando para um lado, ou nós vamos decidir, entender qual é a direção de Deus para essa igreja, em uma só língua, de uma só maneira, em um só pensamento, em um só caminho. Nós vamos dar as mãos, seguir juntos e continuar construindo, continuar fazendo a vontade de Deus, e que o reino dele prospere sobre este lugar. Alguém se alegra com isso? Há poder, há coisas sobrenaturais no meio de um arraial, em uma comunidade que fala a mesma língua. Isso quer dizer o que então? Agora todo mundo vai amar preto, todo mundo vai amar azul, é isso? É claro que não, irmão. Você pode dizer assim, ó: a minha cor preferida é azul, mas essa igreja, a cor vermelha, o sangue de Jesus é que transforma. Eu gosto do azul, mas o vermelho tem poder. Quem entende isso? Eu não vou querendo ficar falar assim: é vermelho, mas vamos pôr uma borda azul. É vermelho, mas vamos inventar isso daqui. É vermelho, mas vamos dar uma ajuda para Deus. Vamos fazer de outra maneira para animar a igreja. Tem gente que deseja que a gente faça um espetáculo aqui, que eu ponho o nariz vermelho, cabelo de palhaço e venho aqui animar você, irmão. Em nenhum momento da minha vida Deus falou que eu precisava animar o rebanho, e sim pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim como tem sido comigo, também tem que ser com a igreja. Então, irmão, a gente põe uma luz bonita, a gente quer pôr um LED aqui, um sonho. O único luxo que eu tenho de sonho na igreja é colocar um LED aqui, uma televisão, irmão. É caro demais, não vou nem falar o preço para não escandalizar, senão vai diminuir tua fé. Só vai orando. Mas é muito caro, muito caro, mas é um luxo que eu gostaria de ter na Igreja Viva, uma televisão aqui, ó. Bah. Enquanto a gente não tem televisão, tem aqui o projetor, está fazendo o serviço, está tudo bem, amém? Mas nós não estamos aqui para criar espetáculos. Não estamos aqui pensando: se a gente der pipoca, a gente vai ter espectador, vamos fazer pipoca então. Os irmãos gostam de pipoca. Nós estamos aqui para pregar a verdade, para falar sobre as coisas da Bíblia. Se isso te anima ou te deixa triste, é com Deus, irmão. Mas nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Linguagem. E o que eu quero crer? Que no meio da verdade, quando você trouxer um visitante, ele vai ser curado. Ah, irmão, foi assim comigo. O que eu quero crer é que no meio de um sermão que fala sobre coisas bíblicas, o endemoniado vai manifestar e ele vai sair daqui limpo, sem nenhum demônio amarrando ele. Alguém crê espiritualmente que correntes são quebradas quando a palavra é ministrada com verdade? Então é isso que nós estamos atrás aqui. Esse é o nosso desejo, essa é a direção da Igreja Viva. Mas eu queria que fosse assim. Eu queria que o bispo falasse igual a André Fernandes, igual o David Leonardo. Não vai dar, irmão. Que Deus use a vida deles, continue usando, mas eu não vou conseguir. E eu nem quero ir. Eu tô mais para aqueles velhinhos rabugentos, irmão, que vai pregar assim, ó: eu não tô valendo nada. Eu quero mais é fazer pecado que... Mas eu tô aqui, vamos junto vencer esse pecado. Eu não vim aqui animar você, irmão. E essa igreja também não é minha. Mas tem um desejo, irmão, eu tenho, de ver essa igreja entupida, lotada. Que a gente precisa fazer mais 1, 2, 3 reuniões no domingo, porque não vai caber as pessoas.
Por que, bicho, você vai ficar famoso? Não, porque nós vamos estar povoando o céu com pessoas salvas, com pessoas que estão desviadas, estão mergulhadas no lixo, na dor, elas serão saradas aqui neste lugar. Deus vai usar você, crente, em nome do Senhor Jesus, para salvar pessoas. Nós somos uma igreja simples, irmão. Tem horas que eu fico pensando, meu Deus, eu fico mesmo. Ali tem um japonês, ali tem uma feijoada, ali tem uma churrascaria, e aqui tem um PF. Uma coisa boa, irmão, é ter um PF honesto, não é? Um arrozinho, um feijãozinho, um bife, um franguinho e uma batata frita, um ovinho. Ter um PF honesto é de Deus, sim ou não? Aquele feijãozinho fresquinho, irmão. Aqui é lugar do PF, irmão. Aqui não vai ter nada de extraordinário, mas vai ter sempre um alimento honesto, verdadeiro, saindo e fluindo da vida dos líderes e dos pastores aqui neste lugar. Ninguém vai te prometer nenhum rodízio, irmão. Se Deus quiser vir aqui, Ele tem liberdade. Se Ele quiser fazer algo extraordinário, então é Ele que vai fazer. Nós vamos servir um PF. Que igreja você vai? É o lugar do prato feito, o lugar do marmitex. Ah, mas marmitex não tem graça. Mas lá é o lugar do marmitex. Aqui é o lugar do feijão fresquinho. Aqui é o lugar do arrozinho feito na hora. Esse é o lugar. Não somos melhores e nem piores. Nós somos simples. Nós somos de Jesus e vamos fazer o que Ele deseja que a gente faça aqui nesse lugar. Agora, irmão, eu vou pedir para que você fique de pé e vou orar. Nós vamos encerrar o culto. Mas olha, acende, por favor. Olha só o que eu vou te falar aqui. Escuta isso. Escuta, por favor. E entenda isso. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não pode. Diga, não pode. Não pode haver divisões dentro da igreja. Não pode. Se você tem alguma briga, escuta isso aqui, ó. Se você tem alguma briga, se alguém falou mal de você, se você está chateado, se você está magoado com alguém, se você falou de alguém, precisa pedir perdão, irmãos, faça isso, por favor. Espiritualmente isso vai trazer um poder sobre a sua vida. Existe um poder em falar a mesma linguagem. Então, se tem alguma treta, eu estou aqui, quero adorar, mas eu estou de tretinha aqui, eu fiquei sabendo que falou de mim, eu fiquei chateado, não quero nem falar mais com essa pessoa. Encerra isso hoje, amém? Quem está entendendo? Se alguém tem alguma divisão, se alguém tem algum assunto a ser tratado, se alguém tem alguma chateação, se alguém está incomodado com alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, Igreja Viva, eu suplico, se acerta, resolve. Entenda que eu vou falar uma coisa aqui, escuta isso. Eu vou encerrar com isso, agora eu prometo. Entenda isso. O mais forte às vezes passa de trouxa. O de Deus às vezes passa de trouxa aos olhos do mundo. Por quê? Alguém errou comigo e eu estou ali, envolvido nessa confusão. Mas não fui eu que errei, eu não sou trouxa. Você realmente não é trouxa, mas você é de Deus. E se tem alguma coisa pegando fogo e você tem como apagar esse fogo, então é você que vai ser um instrumento para encerrar um incêndio. Quem está entendendo? Então encerre, irmão. Vá até essa pessoa, abraça ela, fala: vamos zerar, esquece isso aí. Tem alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer acertar alguma coisa? Se não tem, me perdoa, eu te perdoo, em nome de Jesus eu te amo, vamos embora. Quem está entendendo?
Porque, irmão, um pinguinho de veneno todos os dias vai endurecer, amargurar e vai matar você. E daqui a pouco você é um crente, um sepulcro caiado, está oco por dentro. Ao invés de estar cheio do Espírito Santo, ficar oco por dentro. Uma igreja precisa falar a mesma língua. Quem entende isso? Quero que você dê a mão para o seu irmão. Se tem algum tipo de ato profético que eu acredito, são esses. Se você der a mão para o seu irmão, nós vamos orar. Dê a mão para o seu irmão aí, toda a igreja, isso. Nós vamos orar dizendo ao inferno que não há espaço nesse lugar para divisões. Não tem lugar para contenda. Nós estamos de mãos dadas, unidos com o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Erga a mão do seu irmão assim, ó. Isso. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Nós queremos nesta hora, Senhor, de mãos dadas, declarar no mundo espiritual, em nome de Jesus, que nós cremos nesta palavra. Nós queremos falar a mesma língua, andar, Senhor, alinhados com a nossa linguagem, meu Deus. E tudo que de alguma maneira foi semeado em nós, em nossos corações, que é contrário a isso, nós renunciamos hoje, abrimos mão em nome de Jesus. A igreja viva é uma igreja de Deus, e uma igreja de Deus vive a sua vontade, vive segundo o seu querer. Então, Senhor, em nome de Jesus, que toda divisão, que toda contenda, que toda fofoca, que tudo que não é teu, seja destruído hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos andar unidos, vivendo o que o Senhor planejou para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.